Vamos lá, pessoal. Cultura e dopamina. Por que que escolhi, né, o título para esse vídeo relacionado com isso? Ontem, né, ontem, no dia que eu estava vendo no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu vi um comentário onde uma mulher falava a respeito de como nós temos dificuldade de prestar atenção em certos tipos de vídeo e em outros não, né? E especificamente ela falava sobre conteúdos relacionados à traição, a brigas parentais, né? Discussões de todo tipo, coisas relacionadas a esse tipo de coisa, né? A, questões que são do baixo ventre, assim dizendo, ou seja, emoções baixas, coisas que instigam em nós certo sentimento de ressentimento, na verdade, né? Um ressentimento, ódio, discussões, inveja, todo tipo de coisas que nos colocam uma frequência bem passiva, assim, impotente, onde a gente não consegue desenvolver uma ação, uma atitude coerente para com aquilo que é a nossa própria identidade, né? Então, basicamente, o que ela estava colocando? Que não conseguimos prestar atenção em vídeos que são muito longos, na verdade, né? E justamente porque precisamos dessa dopamina que esses conteúdos mais curtos nos dão, e etc, etc, etc. Esse papo que a gente já conhece. E que, né, o algoritmo das redes sociais ele é influenciado por conta disso. Acho que todos já sabem, né, que a questão do algoritmo ele simplesmente reflete aquilo que as pessoas estão consumindo, né? Mas para chegar no âmago dessa questão, existem muitas camadas que a gente precisaria investigar, observar. Porém, o ponto que eu vou trazer aqui, talvez, eu não lembro de ter visto ninguém falar sobre, né, mas foi uma coisa que eu estava pensando hoje mais cedo. É mais fácil para nós falar sobre a dopamina, né? Sobre algo que parece que está na minha cabeça e o qual não tenho nenhum controle. E como eu já venho falando aqui, né, vários vídeos atrás, e um deles eu falava sobre a sua identidade ser um processo de sua responsabilidade, onde você vai precisar lutar por ela dia a dia, você vai precisar cultivá-la, você vai precisar implementar essa identidade dia a dia, não porque você vai criá-la, você não vai criar sua identidade do nada, mas no momento em que você a descobre, se reconhece e se percebe como essa pessoa que tem essa identidade, você vai precisar buscar implementá-la todos os dias, como um esforço, uma luta que você vai precisar travar consigo mesmo, tá? Então, é mais fácil para nós não travar essa luta e falar de uma tal de dopamina, porque eu preciso sempre de um inimigo o qual eu posso fazer pouco contra ele, né? E aí, tem aqueles pessoal que diz, jejum de dopamina, não sei o que, blá, 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 né? Vários assuntos triviais, tão triviais quanto o tal da dopamina, mas que, no fundo, vão esconder a causa da coisa em si. E qual é a causa, na minha visão? Se trata, e que também é uma opinião, tá? Não estou tratando aqui o tema de forma científica, é simplesmente uma opinião baseada em uma leitura cultural. Eu vejo que as pessoas estão com um interesse muito grande em temas mórbidos, em temas baixos, em temas de pouca inteligência, né? Vamos ser sinceros. Não porque elas não tenham inteligência, pelo contrário, todos possuem alguma inteligência, algum nível de inteligência, mas porque há um fomento grande aos instintos, por várias questões, seja porque a rotina da pessoa é muito mecanizada, é muito animalizante, e ela acaba por desenvolver uma série de mecanismos para poder não estar envolto nisso, né? Então sua vida ela é muito desinteressante, então ela precisa se ocupar da vida alheia, né?
e isso é assim já há centenas de anos, isso não é algo novo, tá? Porém, o que eu vejo que é muito novo, né, é a dificuldade que nós temos em ter um esforço por qualquer coisa, né? Então, como é que a cultura se relaciona com a dopamina? Isso me lembra, exatamente agora, me lembra de um professor, né, o professor Pia, que naquele livro que ele tem, Inteligência e Aprendizado, se eu não me engano, né, eu li um azulzinho, um primeiro que, o primeiro volume, ele fala, acho que é como aprender inteligência, se eu não me engano, mas enfim, ele fala de um ditado chinês que diz que é o seguinte: o verdadeiro prazer é aquele no qual o esforço vem primeiro e o prazer vem depois. Onde hoje os prazeres, e ele coloca que os prazeres falsos são os prazeres em que eles vem o primeiro o prazer e depois vem o esforço. Como assim? Os próprios vícios que nós nos relacionamos muito, né? Tipo, sei lá, se a pessoa bebe álcool de qualquer tipo, seja vinho, seja cerveja, seja qualquer tipo de álcool, ele vai te dar um prazer e depois vai te dar, né? Evidentemente, um esforço. Pode ser uma ressaca, pode ser, né, um processo diurético elevado e você vai ter que lidar com aquele álcool que está lá no seu organismo. E assim para todas as coisas, não vou me estender aqui. Mas tudo o que dá um barato, vamos dizer assim, vai te cobrar depois uma ressaca, algo nesse sentido, tá? E no caso da cultura, é o contrário. Quanto mais cultura a gente vai adquirindo, menos esforço a gente precisa fazer para adquirir cultura. Quando a gente começa, tudo é muito difícil, tudo é muito esforçoso. Parece que a gente não consegue ler um folheto de jornal, né, mais antigo, né, porque a ortografia está diferente, então não consigo diferenciar o tempo verbal disso aqui, né? Quando você pega documentos antigos, né, não tem diferença de tempo futuro e passado, né? Tipo, acontecerão, né? E aconteceram. Era tudo com A, O, tio, né? Não lembro se tinha o tio agora, não vou me lembrar. Mas era tudo a grafia A e O, né? E acho que justamente o acento aí diferenciava, né? Agora não vou me lembrar. Então, aí, se a palavra está com PH, eu não sei diferenciar que isso aqui é um F, né? Essas coisas assim que não muda nada, né? É só ortografia, né? Isso para nós já é um esforço absurdo. Ler talvez o Machado de Assis, que a gente é obrigado a ler no ensino médio, né? E que lá a gente consegue ler, mas agora a gente parece que não consegue mais porque a gente não está sendo obrigado a fazer isso. Então, assim, tudo que envolve uma certa liberdade, a gente não sabe lidar muito bem. E não só envolve uma certa liberdade, mas que desenvolve em nós algo bom, né? Talvez a gente não esteja acostumado aos sentimentos de nobreza. Talvez a gente não esteja acostumado aos bons sentimentos que nós carregamos conosco. Isso foi algo que eu já reparei já há alguns anos, né? Nas minhas relações pessoais. Eu percebo que muitas vezes, se você elogia a pessoa, se você fala algo bom para ela, ela pode achar aquilo estranho, tá? Porque por várias questões, mas eu penso, né? Eu tenho a suspeita de que ela acha aquilo estranho porque ela está acostumada a ser maltratada em suas relações, no geral, né? Enfim, e aí isso gera um desconforto no sentido que eu preciso estar alerta porque essa pessoa certamente está querendo alguma coisa e o texto tá, ela quer, sei lá, tipo o lobo mau, né? O lobo mau, ele vem cheio de bons elogios, né, para achar peso vermelho e tal, e quando ela está desatenta, vai dar o bote. Justamente esse o problema das relações pessoais nesse sentido. Assim também eu acho que conosco mesmo a coisa funciona igual. Então, se eu pego, a primeira vez que eu li Camões, para mim foi algo muito esquisito, eu me senti muito estranho. Eu me senti muito estranho, porque aquela linguagem era muito nobre, sabe? Ainda que Camões muitas vezes trate de temas assim um pouco até grotescos, tá? Algumas vezes.
Grotesco no sentido de ser vulgar, né? Não que é nojento, mas poucas vezes. Enfim, mas a forma como ele falava era muito nobre, né? Eu me sentia muito é, elevado, assim. E isso era estranho. Eu não me identificava com aquilo, né? Eu achava que sempre ia ser na minha adolescência, né, estava muito em alta o, o modelo do adolescente delinquente, né, que não fazia o que ele precisava fazer e, pelo contrário, ele via no seu modo de ser rebelde, né, e de ser fora da lei, um motivo para ser, para se tornar mais homem, né, para ser com um propósito de vida. E, justamente, quando eu comecei a me deparar com aquilo e que eu estava gostando daquilo, eu me senti muito estranho, né? Então, a cultura vai dar esse choque em nós, tá? E aí, quando você relaciona isso com dopamina, putz, né? Eu falei putz aqui porque entendo a frequência do assunto. Ou seja, não casa as duas coisas. Então, assim, o meu ponto todo é, utilizamos um inimigo externo, né, algo que está fora do nosso controle, para poder justificar as nossas incapacidades, as nossas incoerências, as nossas preguiças. Nós passamos por um processo de anticultura muito grande, o qual ter valores, né, ter alguma virtude, é considerado algo para idiotas, algo para imbecis, para pessoas ingênuas. E ingenuidade não é uma virtude, tá? Pelo contrário, é simplesmente bobagem, é o fato de ser uma pessoa bocó, ignorante. Então, ingenuidade é ignorância. Diferente de inocência, que é algo que as crianças possuem, tá? Naturalmente. E fazemos isso porque temos o medo de encarar quem nós realmente, não quem nós realmente somos, mas como nós realmente estamos. E fazer esse esforço para se dedicar a um livro, né, do tipo de Platão, que questiona as nossas intenções dentro da polis, ou seja, quais intenções nós temos quando realizamos uma ação. Como é o caso da República, várias vezes isso é colocado em xeque. Isso mexe conosco, né? Fazer um esforço para poder ouvir uma obra, uma peça que tenha mais de, sei lá, mais de 5 minutos, né? Mas às vezes as músicas de concerto elas têm 30, 40 minutos. Né? O esforço de concentração que a gente precisa ter, e não só o esforço de concentração, aqui eu não estou me restringindo a coisa mental, mas o esforço sentimental que eu preciso ter. Porque algo só é interessante para mim, algo só é emocionalmente válido para mim quando eu acredito naquilo, quando aquilo conversa comigo em algum nível de consciência. Se eu escuto Bach, se eu escuto Beethoven, aquilo não me toca em algum nível emocionalmente, isso está muito distante do que eu posso sentir. Então, se eu sinto sono, se eu fico impaciente, se eu fico desconcentrado quando eu escuto esse tipo de música, então essa frequência está muito distante, né? Daí para ler um Luiz de Camões, um Olavo Bilac, deixa eu ver um outro, Homero. Tudo isso exige esforço de concentração e outra coisa, exige um interesse da nossa alma, exige um nível de amor, tá? Um nível de amor. Não estou dizendo um amor puro e abnegado, mas um amor que é pelas coisas nobres, um amor pelo que nós temos de melhor, tá? Então, esse eu acho que é um tema interessante para a gente trazer, que pode ser desmembrado em diversas camadas, mas eu não vou me alongar muito sobre ele, porque o ponto principal que eu tinha para trazer eu já trouxe. Então, é muito mais fácil terceirizar, né, isso e não assumir a responsabilidade pela nossa baixeza moral, pela nossa baixeza de sentimento, tá? E é bom pensar sobre isso, né?
que eu não consigo me concentrar nas coisas que falam sobre a nobreza humana, mas consigo me concentrar no churrasco, no carnaval, né, na mesa do bar e qualquer outra bobagem que vem me trazer aí. E eu não estou falando disso porque isso não me atinge, pelo contrário, isso me atinge, e justamente por me atingir que eu estou compartilhando aqui com vocês. Isso aqui não é uma caça moral, nem um exame, né, como é que chama? De inquisitório, né, um exame inquisitório de consciência, pelo contrário, é um apelo, um convite para que você busque o que você tem de melhor, porque isso vai te fazer bem, isso vai te melhorar enquanto ser humano, tá? É isso por hoje. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer coisa sobre o assunto, deixa aí uma pergunta para contribuir aqui com esse debate que eu estou abrindo aqui, tá? E vamos ficando por aqui, tá bem? Até mais. Tchau, tchau.